Queridos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Vou pedir que durante a mensagem você permaneça com sua Bíblia aberta, ou caso você use o celular, você fica com o aplicativo do celular aberto. Nós usaremos, tem um texto base da mensagem de hoje, mas nós passearemos por alguns outros textos para que possamos entender o enredo da mensagem. Os irmãos devem vir acompanhando a nossa série de mensagens, A Grande História. Nós estamos aqui junto com a igreja percorrendo essa grande narrativa da redenção do homem que o Senhor vai conduzindo. Nós já passamos por alguns pontos dessa grande história. Tivemos a primeira mensagem com o pastor Pedro, obrigado, meu irmão. O reino e as nossas histórias, depois o reino iniciado, o reino corrompido. No último domingo tivemos o reino prometido, pregado por Lázaro. E hoje nós vamos dar início ao reino redimido. A grande verdade é que quando nós olhamos para as Escrituras, após Gênesis capítulo 3, nós vamos observar todo o enredo da palavra de Deus, toda a narrativa sendo amarrada por um grande evento cósmico chamado redenção da humanidade. A partir de Gênesis capítulo 3, tudo o que se desenvolve na história, tudo que é direcionado pelo Senhor aponta para a libertação final do homem das amarras do pecado. Os textos bíblicos que leremos nessa manhã marcam não somente um momento histórico muito importante na vida de Israel, mas também apontam para um momento histórico lá de Gálatas capítulo 4:4, um momento histórico muito importante na narrativa da grande redenção. Os textos que leremos em Êxodo marcam o momento em que Deus vai redimir um povo, libertando-os da escravidão do Egito, mas o Senhor também agora os convidará a participar do seu reino, se submetendo ao seu governo e ao seu cuidado. A grande história contada no Êxodo não é somente a libertação de um povo. É muito natural que na nossa memória, quando a gente lembra do Êxodo, a gente lembra de um povo que está escravizado, um rei egípcio cruel, uma ação poderosa, sobrenatural de Deus para libertar um povo. Mas a gente vai perceber que o reino redimido não é apenas a libertação da escravidão, mas é também a adoção e a filiação de um povo a um Deus. O povo tem as algemas, as amarras da escravidão quebradas, mas simultaneamente eles são agora adotados e inseridos nesse novo reino, participando desse novo reino como uma propriedade exclusiva do Deus de Israel. E a gente vai perceber que tudo aponta e se amarra com a grande história. Deus, por meio de Jesus, seu Filho, fez exatamente a mesma coisa. Quebrou as amarras do pecado, nos adotou em Cristo e nos tornou agora concidadãos dos céus. Nós fomos inseridos no reino de Deus. E aí eu queria ler com você alguns textos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Nós leremos do verso 6 ao verso 11. Êxodo capítulo 1, do 6 ao 11. O texto diz: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Você vai lembrar que na mensagem que Lázaro trouxe, ele fala do reino prometido, da promessa que Deus faz a Abraão. E a promessa que Deus faz a Abraão tem duas etapas. O povo vai crescer e se multiplicar e vai ser um povo extremamente numeroso,
mas esse povo também vai possuir uma terra que mana leite e mel, Canaã. Nesse momento da história, nós demos um salto aí de quase 400 anos entre Abraão e o Egito. Já tinha passado aquele momento em que José era rei no Egito, José era governador no Egito, o povo recebia benfeitorias de José, agora José já morreu, o faraó já morreu, sucedeu ao trono agora um novo rei. Esse novo rei não conhecia José, esse novo rei não conhecia o Deus de José, e por não conhecer, não tinha nenhum compromisso com José. Mas o povo hebreu começa a crescer e se multiplicar como havia sido prometido pelo Senhor. Mas isso começa agora a colocar em risco a administração do Império Egípcio. Há uma preocupação no coração do novo rei. Esse povo pode crescer a tal ponto que podem se aliar a um inimigo ou podem se rebelar contra o nosso governo e fugirem e deixarem o nosso país. E isso seria um problema gravíssimo, porque eles eram escravos e os trabalhos braçais eram feitos por eles. Se houvesse uma rebelião e o povo fugisse, o Egito estaria em apuros. E o que é que o novo rei faz? Oprime. E isso precisa ficar importante na nossa mensagem a partir de agora. Existe uma opressão cruel do novo rei com o povo egípcio, faz o povo gemer. E aí eu queria que você desse mais um salto agora para o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 7, do 7 ao 10. Êxodo, capítulo 3, do verso 7 ao 10. Diz o texto: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus malfeitores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então lembra, o governo de José passou, o povo começou a ser duramente oprimido. O povo começa a gemer diante da opressão do cativeiro egípcio. E o povo, diante dessa opressão, da dura servidão, da crueldade do Império Egípcio, o povo começa a clamar ao Senhor, a chorar diante do Senhor, a pedir socorro ao Senhor, para que essa realidade seja transformada. E aí, Êxodo capítulo 3, o Senhor está agora conversando com Moisés, chamando Moisés em meio a uma sarça ardente, para ser o libertador de uma dura servidão, que o povo não tinha condições de se livrar sozinho. Lembra agora da grande narrativa. Nós éramos também escravos do pecado, em uma dura servidão, e não tínhamos a menor condição de nos livrar por conta própria, e Deus agora envia o seu Filho como o libertador. E agora avance comigo para o nosso texto base, Êxodo 6, do 1 ao 8. Êxodo 6, do 1 ao 8. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Pai bendito, nós queremos te rogar que o nosso coração seja um solo fértil para a tua palavra, Senhor. Aquieta as nossas mentes, o nosso espírito, para que possamos ser alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse momento da história descreve uma realidade para o povo hebreu que ainda não era conhecida. Esse povo que desfrutou do governo de José, agora se vê numa realidade completamente diferente. Agora não existe mais José, já existe aí aproximadamente entre 390 e 400 anos de escravidão egípcia. As coisas estavam cada dia piores, a servidão oprimia o povo cada dia mais, o povo já não conhecia mais a Deus. Você vai observar no enredo do Êxodo que a todo tempo, antes do Mar Vermelho, o povo é descrito na relação com Deus como o Deus dos seus antepassados. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de José, mas não mais o Deus desta geração. Esta geração, na opressão egípcia, havia perdido o seu relacionamento e agora gemia de dores e clamava a Deus por libertação. Mas a grande verdade é que essa realidade nunca fugiu aos planos do Senhor. Deus, paralelamente ao cativeiro, já vinha construindo o plano de redenção que seria posto e que livraria o povo hebreu, o povo de Israel, das garras do faraó e da opressão egípcia. Mas não se engane, ler Êxodo e nos conectarmos com essa parte da grande história não é apenas a libertação de um povo que estava escravo. Não é apenas um Deus que parecia que estava distante, que se tornou próximo, libertou e foi embora. Não é isso que aconteceu no Êxodo. Não é uma história de um Deus que quebrou algemas, que quebrou amarras e foi embora. É a história de um Deus presente, real, todo-poderoso, o El Shaddai, que se manifestou na vida desse povo, revelando-se gradativamente a esse povo por meio da opressão. E que logo após quebrar as cadeias, as algemas, as correntes da escravidão egípcia, agora os adota como filhos. Olhar para o texto de Êxodo é pensar não somente libertação de cativeiro, é libertação seguida de adoção. Não é alguém que está na porta da cadeia, que recebeu agora uma sentença de liberdade e diz, agora vai, viva. Não, o Senhor os livra e os adota. E os nacionaliza como seu povo. E você vai ver a palavra de Deus dizendo que Israel é o povo exclusivo, propriedade particular do Senhor. Fleck diz, o Êxodo é sem dúvidas o mais significativo livro já compilado sobre o nascimento de uma nação. A partir do momento que Deus age de maneira sobrenatural, rompendo o desespero, o desamparo daquele povo, e o Senhor age para redimi-los e libertá-los, Ele agora irá adotá-los e fazê-los nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o grande enredo, a grande ideia da nossa mensagem de hoje. Deus liberta e adota o povo como seu povo. E aí eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida, a respeito dessa ação de Deus em libertar o povo e adotar o povo como seus filhos. Primeira lição que eu queria provocar o seu coração. A redenção é um ato exclusivo, soberano e poderoso de Deus para Israel. Quando nós olhamos para a realidade desse povo, embora eles fossem muito numerosos, não havia no coração do povo nenhuma incitação de rebelar-se contra Israel. Não existia nenhum plano do povo de querer se manifestar contra o governo e fugir. O povo não tinha condições de romper com essa realidade. O povo não fez nada para que agradasse ao coração de Deus e Deus os redimisse. O que é que o texto vai dizer?
que o Senhor, lá em Êxodo capítulo 3, ouviu o clamor, o gemido e as dores do povo de Israel, e o Senhor lembrou-se da sua aliança com Abraão. A grande verdade é que a redenção do povo de Israel, assim como a redenção da humanidade, a libertação da escravidão egípcia, como a libertação da escravidão do pecado, é um ato soberano de Deus. Não há méritos, não há participação do povo de Israel em sua libertação, assim como não há méritos e nem participação nossa na nossa libertação. É Deus quem amou o povo de Israel, que lembrou-se da sua aliança feita com Abraão e cumpriu com sua aliança, porque Deus é fiel ao seu caráter. Mas lembre-se que também existia uma promessa sobre a nossa escravidão. Deus também tinha dito que por meio da semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e em Jesus, soberanamente, sem participação nenhuma nossa, Deus redime a todos nós que nos submetemos ao seu governo e ao seu senhorio. Deus declarou abertamente que Ele era o Deus de Israel e que os livraria com mão levantada, pelo seu poder. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8 diz: o Senhor vos amou e escolheu, não porque fossem mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Foi por isso que Ele os tirou com mão poderosa e os resgatou da terra da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. A libertação de Israel manifestou na história o poder soberano de Deus. A interpretação mais aceita a respeito das 10 pragas é que elas foram uma forma declarativa da autoridade de Deus. Lembra que o povo não conhecia mais a Deus? Era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eles viviam pela história contada pelos seus antepassados. Agora esse povo, no meio do seu processo de libertação, está contemplando as maravilhas, os sinais e os prodígios deste Deus. Agora não é mais o Deus dos meus antepassados, agora é o meu Deus, que se revela a mim, que manifesta o seu poder no tempo presente. O povo contemplava a ação soberana de Deus, mas paralelamente a isso, de maneira cósmica, Deus também declarava a sua autoridade. Pois cada sinal e cada praga confrontava os deuses egípcios e demonstrava que o Deus de Israel, o El Shaddai, Yahvé, e era superior a todos os deuses que as pessoas acreditavam que existiam naquele momento. A redenção de Israel, a libertação do cativeiro egípcio, nos lembra que a redenção espiritual das nossas vidas é um ato exclusivo de Deus. Foi um ato soberano de Deus e um ato exclusivo. Não houve participação humana. Deus não chamou Moisés para dividir um plano e dizer: Moisés, você tem um papel nesse plano, você tem uma missão a cumprir nesse plano. Moisés era apenas um comunicador daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus iria fazer. Nem Moisés, nem o seu irmão, nem o povo contribuíram para a sua libertação. Foi um ato exclusivo do Senhor. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14 diz: o povo agora está diante do Mar Vermelho, as 10 pragas passaram. O texto bíblico diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor manifestou o seu poder diante das 10 pragas, o povo saiu, está diante do Mar Vermelho fechado. Êxodo 14, 13 e 14 diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. A libertação, a travessia do Mar Vermelho, as 10 pragas, é uma ação exclusiva de Deus. E o papel do povo era receber esse favor e esse presente. Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que o seu povo passasse a seco.
e engolindo as carruagens egípcias, manifestando o seu poder e demonstrando ao povo que a sua libertação era um ato exclusivo e soberano de Deus. E que, portanto, não poderia haver na história nenhuma reivindicação humana dos seus próprios méritos. Não há na história de Israel, assim como não há na nossa história, nenhum ato de justiça que diga, foi por este ato que o Senhor reagiu. Ora, a grande verdade é que quando nós pensamos em redenção, a grande história, a grande narrativa, nós vemos Deus agindo em favor de um povo. Um povo que não merecia, um povo que rebelou-se, um povo que entristecia o Senhor, um povo fraco, frágil, e o Senhor os amou e cumpriu a sua promessa e a sua aliança com Abraão e os resgatou. A redenção também nos mostra o poder de Deus sendo revelado gradativamente ao povo. Não se engane, não houve um acordo de paz. Se você olhar as guerras que nós temos hoje, nós temos para cada semana de tensão, a outra vem algum representante político mundial tentando mediar um acordo de paz. O que houve em Israel, o que houve no Egito, a favor do povo de Israel, não foi um acordo de paz. Deus não chamou o faraó para negociar. Deus não chamou o faraó para alinhar expectativas para que a cada semana parte do povo seja solto, seja liberto. Não. Deus manda informações a faraó, revelando-se gradativamente ao seu povo. O texto bíblico de Êxodo capítulo 6 vai dizer que Deus falou a Moisés, eu me revelei aos antepassados como Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai. Essa foi a revelação de Deus aos patriarcas, sinais e maravilhas. Mas nesse processo de Deus se revelar gradativamente, Ele agora está revelando uma outra característica do seu caráter. Yahvé, não somente o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus fiel, o Deus que cumpre a sua promessa. Essa geração do cativeiro egípcio está conhecendo agora uma porção maior de Deus. Seus antepassados, o El Shaddai. Mas essa geração que está sendo liberta do cativeiro está podendo conhecer Yahvé. E para a cultura do hebreu é um nome impronunciável. Tamanha a santidade do nome de Deus. Assim, à medida que o povo sofre no cativeiro e Deus se revela gradativamente ao povo, Ele está agora chamando o povo a uma intimidade. Libertação do cativeiro egípcio é um processo de quebrar algemas, mas de reatar relacionamento. O povo agora estava contemplando sinais, maravilhas, prodígios, ação sobrenatural de Deus e está agora se reconectando com Deus. Não era mais um Deus distante do passado, era um Deus real do presente que se inclinou para a dor do povo hoje. Por isso eu queria que o tempo inteiro você conectasse essa história de Israel com a sua história. O que é que aconteceu em nossas vidas tão logo o Evangelho arrancou as escamas do pecado que estavam aqui enevoando os nossos olhos? Nós contemplamos o caráter de quem Deus é, compreendemos o Evangelho, porque a luz do Evangelho foi lançada em nossos corações e nós estabelecemos a partir de Cristo relacionamento. É impossível receber redenção de Deus, seja em Israel ou seja em Cristo, e não ter agora um relacionamento estabelecido. Essa é a segunda verdade que eu queria compartilhar com você. A redenção de Israel revela quem Deus é. A grande verdade é que o povo, depois de 400 anos, escravizado pelo Egito, aprendeu a conviver como um povo egípcio. Costumes, rituais, crenças, formas de pensar, formas de viver, estavam agora dentro do coração desse povo. Faziam parte de quem esse povo é. E o processo de redenção tão longo, 400 anos, mais
Moisés sendo levado para o deserto para ser preparado por 40 anos, mais aproximadamente entre 8 e 12 meses, entre a volta de Moisés para o Egito e o Mar Vermelho. Então, aproximadamente 441 anos nessa luta, porque Deus estava se revelando para o povo. Deus estava mostrando quem Ele é. Faltava no coração do povo conhecimento de Deus. Mas talvez você diga, pastor, mas eles não clamaram a Deus? Clamaram. Com tanta fé que alguém que está com um avião caindo e não crê em Deus, pede socorro a Deus. Como apenas uma força de expressão. O coração do povo dessa descendência não tinha relacionamento íntimo com Deus. Não conhecia a Deus. E o cativeiro e o processo de libertação foi o meio pelo qual Deus escolheu revelar-se a esse povo. Êxodo capítulo 6, verso 9. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Êxodo capítulo 6, verso 9. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Enquanto o próprio Deus não se revelasse de maneira particular a essas pessoas, eles reagiam obstinados à fala de Moisés. E acompanhe comigo como é estranho o coração do povo. O mesmo povo que no momento de dura aflição, de muita opressão, gemendo, ele diz, Senhor, ouve as nossas orações, como aquele último pedido de socorro, já não tinham mais escolhas, clamam a Deus. Deus agora envia um libertador, um representante da libertação, Moisés. E aí esse mesmo povo que clama é o povo que agora coloca a banca, questiona, invalida, descredibiliza o que Moisés está falando. Faltava ao povo reconhecer quem Deus era. Faltava ao povo olhar para Deus e reconhecê-lo como Deus. E aí você começa a perceber por que as 10 pragas, por que tanto tempo, por que a necessidade de passar por tudo isso. Porque o que o povo tinha no coração não era suficiente, o conhecimento de Deus não era suficiente para gerar submissão. Então Deus vai se revelando gradativamente, vai se mostrando ao povo, vai mostrando o seu caráter, para que eles o vejam, o reconheçam e se submetam a ele. Charles Spurgeon, no seu livro Sermões sobre o Êxodo, ele diz o seguinte, é estranho como os homens podem se acostumar com a escravidão e a aprender a amar suas correntes. A servidão, quando longa, torna-se quase natural. Mas Deus não permitirá que seus escolhidos fiquem eternamente em cativeiro. O povo, no capítulo 6, verso 9, até está rejeitando Moisés. Até está rejeitando a mensagem de Moisés. Mas quem está coordenando a redenção não é o povo, é Deus. E se é Deus quem coordena a redenção, é Ele quem a sustenta, é Ele quem a executa, quer o povo queira ou não. Deus, a partir de agora, está conduzindo a saída de Israel do cativeiro egípcio. Independente da dureza do coração de Faraó, independente da dureza de coração do povo. A libertação era a quebra dos julgos e das amarras do Egito. Mas eu queria trazer para o seu coração um detalhe. Deus agiu, se manifestou através das 10 pragas, manifestou o seu poder, quebrou correntes, abriu o Mar Vermelho e o povo passou. História concluída, né? Não. Lembra que eles passaram 400 anos? Eles poderiam ter sido libertos geograficamente do cativeiro egípcio. Mas a redenção de Israel era completa, não era geográfica. O cumprimento da promessa não era apenas tirar um povo de um local geográfico e colocar o povo em um outro local geográfico. Ainda existia Egito dentro do coração do povo. O povo poderia sair do Egito, mas o Egito não saía do povo. Você lembra o que acontece durante a peregrinação do deserto? Moisés, por que você inventou de tirar a gente do Egito? Quem dera tivéssemos ficado lá, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Percebe que isso acontece com a gente? Deus nos chamou de uma vida de trevas para uma vida de luz.
de uma vida de condenação para uma vida de liberdade, de um reino de trevas para um reino de luz. Mas de vez em quando o nosso coração, que foi acostumado na escravidão, ele fica querendo botar a algema de volta. Mas glória a Deus que quem sustenta a redenção é o Senhor. E Ele não permite que a algema seja colocada. Foi Deus quem prometeu a redenção. Foi Deus quem proveu a redenção. E é Deus quem sustenta a redenção. Ainda que o nosso coração, que foi liberto em Jesus, salvo em Jesus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, ainda que sejamos nova criatura, nós queremos voltar, o Senhor não permite, o Senhor nos guarda. Martinho Lutero fala: Deus age na história para a sua glória. O endurecimento de Faraó foi o meio pelo qual Deus revelou o seu nome e seu poder não apenas para Israel, mas o mundo todo. O Êxodo nos lembra que Deus age em favor do seu povo para trazer libertação ao cativo, mas especialmente para pós-liberdade, adotá-los como filhos. E se você conecta isso com a redenção que nós temos em Jesus, a história é exatamente a mesma. Todo o enredo da palavra de Deus, ele é tipológico, ele tem uma grande seta apontando. Sempre que você ler as Escrituras, seja qual for o texto do Antigo Testamento, você vai enxergar Jesus impregnado na história. Você vai enxergar a redenção sendo construída em todos os textos. A terceira verdade que a libertação de Israel nos traz é que a redenção é o modo pelo qual Deus nos adota como filhos. Sair do Egito não era apenas tirar a amarra. Não foi receber uma sentença, ser colocado na frente do presídio e dizer assim, ó, agora é por sua conta, viva como você quiser, você é livre. E aí o advogado vai embora. Não, não foi isso. Deus liberta o povo, os tira dessa escravidão, desse presídio chamado Egito, e agora ele diz, a nossa história começa agora. Agora eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. E eu caminharei com vocês, e vocês me seguirão, e vocês me obedecerão, e eu serei o seu Deus. O povo foi liberto do Egito, não apenas porque estava sofrendo, gente, mas porque Deus tinha um propósito de estabelecer relacionamento com eles. Nós não fomos salvos da escravidão do pecado apenas porque estávamos mortos e condenados. Fomos salvos desta realidade e conduzidos a uma relação com Deus. Fomos tirados do inferno e inseridos numa eternidade com Deus. E o Senhor agora é o nosso Deus, o El Shaddai, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, eterno, imutável, que cumpre a sua palavra. Israel saiu da condição de escravos para a condição de filhos. Você consegue perceber a beleza disso? Não foi da condição de escravos para a condição de livres. Não foi apenas, olha, você era escravo e hoje você é livre. Foi, você era escravo e hoje você é filho, você é povo, você é nação santa, sacerdócio real, povo particular de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Deus estabelece aqui uma aliança com o seu povo no Monte Sinai. Aqui eles já saíram do Egito, já atravessaram o Mar Vermelho e agora Deus estabelece uma aliança nacionalista com o seu povo. Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. O
O povo agora ouviu de Deus. Nós temos um dono. E nós temos uma identidade. Você vai acompanhar ao longo da história que Deus vai dar a lei ao povo. Deus vai dar a forma como eles devem cultuar, como eles devem agir, como eles devem pensar, como eles devem construir um tabernáculo, como eles devem se relacionar com Ele. A partir de agora é uma nova vida. Saiu do cativeiro, nova vida. O que é que a palavra de Deus no Novo Testamento diz? Eis que as coisas velhas, e agora, nova vida. Saiu do cativeiro, nova vida no Senhor. O povo de Israel saiu do Egito e agora Deus está dizendo, é uma nova vida. Vocês devem ouvir a minha voz e guardá-la e ser meu povo. Em Jesus nós fomos o quê? Libertos da escravidão. E o Senhor Jesus disse para nós, nova vida. É o Senhor que ensinou a Israel, é o mesmo Deus que nos ensina todos os dias o que devemos fazer, como devemos pensar, como devemos agir, como devemos cultuá-lo, como devemos proceder diante dele. É o Senhor quem forja em nós o seu caráter. Percebe como a Bíblia, ela escancara o enredo, quando nós paramos numa série como essa, para olhar o enredo bíblico, fica nítido que o tempo inteiro Deus estava trabalhando em nosso favor, preparando a história para redimir o seu povo, para nos dar uma identidade, e hoje, esse povo que foi deixando os costumes egípcios, foi recebendo uma nova identidade em Yahvé. É semelhante a nós, que deixamos o pecado, e que recebemos agora uma nova identidade em Jesus. A redenção é o meio pelo qual Deus nos adota. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Gálatas, capítulo 4, verso 4. O texto diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. E foi o Espírito de Deus quem falou aos nossos corações. Foi a ação de Deus quem provocou em nós uma reação de submissão a quem Deus é. Somente os redimidos, essa é a nossa quarta e última lição. Somente aqueles que foram redimidos podem reconhecer a Deus. Efésios capítulo 2 vai nos lembrar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não ouvíamos a Deus, nós não enxergávamos a Deus, nós não falávamos mais com Deus, nós andávamos desgarrados como ovelhas. Estávamos longe do Senhor. E talvez você tenha construído durante a sua vida a ideia de que um dia você foi para um culto ou você chegou em algum lugar e você disse, olha Deus, eu quero o Senhor. Mas com todo o amor, eu queria que você entendesse no seu coração. Não foi assim. Você não acordou um dia, olhou e disse, quer saber de uma coisa? Eu quero esse Deus. Não foi assim. A história da redenção aponta o tempo inteiro Deus agindo e o homem reagindo. Não fomos nós quem nos salvamos, não foi o povo hebreu que saiu sozinho do Egito, foi Deus quem agiu em favor deles e eles só andaram, porque Deus pavimentou o caminho. Não fui eu que um dia acordei 15 anos atrás e disse, quer saber de uma coisa? Eu quero esse Deus. Não, não foi. Foi Ele quem tirou as escamas dos meus olhos. Foi Ele quem tirou as escamas dos meus olhos. E depois dele, aí eu disse, eu quero esse Deus. Mas não porque foi mérito meu, uma escolha minha. Foi porque Ele agiu em meu favor. Foi porque Ele agiu em favor de Israel. Foi porque Ele agiu em seu favor.
É somente depois da ação de Deus que o povo começa a reconhecer Deus como Deus de Israel. Primeiro, Deus olhou para esse povo sofrido, oprimido, machucado, ferido, lembrou da aliança com Abraão, amou o seu povo e se revelou a eles. Tirou eles do Egito, passou o mar vermelho com eles, peregrinou num deserto com eles e está conosco até hoje, porque Ele nos amou. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que o pecado faz. É isso que a dura servidão do Egito fez no povo hebreu. Embaçou os olhos. Eles não reconheciam a Deus. E aí o processo de libertação para limpar os olhos do povo hebreu. Em Jesus, o pecado, ele foi agora retirado. Uma cirurgia espiritual na nossa vista e no nosso coração. O Deus desta era tinha cegado os nossos olhos. Nós não ouvíamos a Deus, nós não víamos a Deus, e os nossos ouvidos estavam tampados, nós não o ouvíamos. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, foi um decreto de Deus. Das trevas, das densas trevas, resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo para os seus ouvintes originais, para a igreja de Jesus: foi Ele, foi o Espírito de Deus quem iluminou o nosso coração que estava totalmente obscurecido em densas trevas. Veio o Espírito Santo e ligou a luz. Sabe aquele quarto sem energia, breu completo, e você não tinha nenhum recurso para colocar a luz ali? Deus foi lá e colocou luz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Ele, para a iluminação do conhecimento da glória da face de Cristo. Deus fez todo o serviço. Nós só recebemos. O reino redimido é a história de um Deus que se revela, que liberta o povo de uma dura servidão, que os adota como filhos. Olhar para o Êxodo e olhar para a libertação de Israel é lembrar que, assim como este povo, nós estamos aqui porque um dia Deus agiu em nosso favor. Porque um dia Deus destronou um rei cruel, o pecado, e assumiu a posição de Senhor em nossas vidas. Foi Ele quem fez, é Ele quem faz e é Ele quem sustenta. É pelo poder, pela majestade, pela soberania de Deus que o reino redimido está presente. Mas não para por aqui. Esse reino ainda se manifestará. Haverá o dia que esse reino manifesto em nós será pleno. Não vai ter mais pecado. Não vai ter mais choro, nem ranger de dente, nem aflição. Estaremos plenamente diante de Deus. Queria convidar você a curvar sua cabeça e orar, agradecendo a Deus, porque nós fazemos parte desse reino redimido. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, porque por mérito, por poder e autoridade exclusivamente teus, a nossa história foi mudada, Pai. Porque o Evangelho nos alcançou, nos atingiu e nos transformou. Nós hoje desfrutamos de uma condição de filhos. Fomos adotados em Cristo. Fomos inseridos na videira verdadeira. Somos supridos pelo Espírito Santo e somos guardados em Jesus. Pai, que o nosso coração se alegre todos os dias, porque o maior problema da história já foi resolvido em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.